E hoje a gente vai falar sobre lipedema. É um tema que é e não é tão novo, né, eu acho que para nós da nutrição e para o pessoal da medicina também, a gente já vem discutindo esse tema. E a ideia aqui é uma missão, me deram uma missão, olha, fala de suplementação no lipedema. Eu falei: "Caramba, uau", né, quanta coisa a gente pode falar, porque quando a gente fala de lipedema, é uma entidade, né, uma desordem que tem aí vários braços. E como é que a gente vai começar? Onde que a gente vai tratar? Então eu espero conseguir hoje trazer um overview para vocês dos pontos mais importantes de lipedema, do que a gente tem que olhar primeiro, e qual caminho seguir, né? Porque não é simples, não é só pensar em inflamação, nem sempre o caminho é o da inflamação, então hoje a gente pretende discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo passar. Opa, foi. Então, quando a gente fala de lipedema, né, hoje em dia não se fala de outra coisa, né. O lipedema, ele desde que ele constituiu-se um CID, que é o Código Internacional de Doenças, o lipedema passou a ser visto, passou a ser olhado. Ele sempre existiu, mas era algo desconfortável, as mulheres sentiam que tinha alguma coisa errada, não tinha diagnóstico. Aliás, o diagnóstico de lipedema é super complexo de ser feito. Geralmente é um diagnóstico clínico, você tem que ter um olhar muito voltado para entender, quais são as questões ali associadas. Então, ficava aquele limbo, né. E aí quando virou CID, né, quando apareceu o CID do lipedema, aí tudo mudou. Aí realmente ele adquiriu o reconhecimento que ele já precisava, com tratamentos, com pesquisas, e a pesquisa só avança nesse sentido, tá. A gente tem uma prevalência grande de lipedema. Eu digo grande, porque em mulheres aí próximo de 13%, então é uma prevalência grande. E se a gente pensar que muitos casos não são notificados porque é difícil o diagnóstico, eu me arriscaria a dizer que a prevalência é até maior do que isso. Só que a gente sabe que para ter uma prevalência documentada, precisa ter um diagnóstico, aquilo ali precisa ser notificado e precisa entrar na contagem. Então, eu pergunto para vocês, quanta gente tem lipedema e está na dúvida? Não sabe se é lipedema, não é assim? Será que é lipedema? Será que se eu emagrecer resolve, né? E aí fica, não está aparecendo ali naquela prevalência. Então, certamente essa prevalência é muito maior. Eu trouxe aqui, a classificação, a gente não vai se ater hoje em classificação, mas eu acho que a gente tem que começar do básico, né. Então quando a gente fala de lipedema, a gente tem 2 tipos básicos de classificação aí. A gente tem a classificação por estágio, então assim, o estágio menos avançado, o estágio mais avançado, e o que que muda? Número de nódulos, nódulos mais dolorosos, então nos estágios mais avançados há mais dor, há mais nódulos visíveis, mas muita gente ainda confunde com celulite, porque é parecido. E o grande problema do lipedema, eu falo, né, o lipedema hoje ele não é considerado uma desordem estética apenas. Ele é uma desordem de saúde justamente porque ele causa dor, ele causa desconforto, ele atrapalha a locomoção. Então, assim, deixou de ser estética, deixou de ser um incômodo apenas estético, né? De fato, tem uma relação com questões vasculares, são mulheres que tendem a ter mais varizes, dor nas pernas, peso, a roupa marca mais. Então, isso tudo é algo que dói, é algo que incomoda. Eu já peguei mulheres que falam assim: eu tenho dificuldade para dormir, porque deita na cama, a perna começa a latejar. Então, geralmente nos estágios mais avançados a gente vê isso. É claro que se a gente olhar lá em cima, né, você vai ver que no estágio 3 está muito na cara que é lipedema, né. Por que está na cara? Porque você vai ver aquela perna aumentada, geralmente bilateralmente, ou seja, nas 2 pernas você tem o aumento, e eles chamam de sinal de garrote, porque o pé não tem esse aumento. Então você vê direitinho aquela perna aumentada, chega no pé, o pé é magro. Então, isso é uma característica muito específica de lipedema. E aqui embaixo você tem uma classificação pela morfologia e tem a ver com a localização. Não existe lipedema só nas pernas. Então, você pode ter, por exemplo, lipedema nas nádegas, na coxa, você pode ter lipedema na perna inteira, você pode ter lipedema nos braços, que não é muito comum, mas acontece. Né? Às vezes a pessoa tem aquele braço que a pessoa faz de tudo, malha, tenta emagrecer e o braço está lá. Será que é um lipedema? Né?
E também você pode ter lipedema na parte inferior das pernas. Então, veja, não é tudo igual. Tem vários estágios e tem várias localizações diferentes. E aí já começa a dificultar o diagnóstico por aí, né? Porque a pessoa tem que ter um olhar muito clínico para conseguir, de fato, fazer esse diagnóstico, tá? Aqui eu coloquei alguns sintomas. Então, a gente tem vários critérios que podem nos ajudar nesse diagnóstico, desde hipotermia, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre mitocôndria, mas uma curiosidade. Pessoas com lipedema têm menor ação de mitocôndrias. Então, são pessoas que geralmente elas acabam tendo uma dificuldade de produção de calor. Então, é comum hipotermia, por exemplo. Então, os membros estão mais gelados, né? Essa pessoa sente mais frio. Então, isso é um sinal, por exemplo, que pode me ajudar no diagnóstico. É claro que não é um sinal único, mas associado ao sinal de Garrote, que eu falei, né? Associado à sensação de peso, tensão nos membros, dor ao pressionar as pernas, os membros, tendência maior para formar hematoma. Então, machuca, fica logo vermelho, marca mais, piora dos sintomas ao longo do dia. Então, são mulheres que de manhã não têm tanta dor, mas à noite, muita sensação de peso nas pernas. Essa queixa de dor ao dormir, dor nas pernas ao dormir, é muito comum. Porque a pessoa passa o dia inteiro ali, né? Aquilo ali vai piorando, chega à noite, aquela dor está aumentada. Mais o quê? Poupa mãos e pés, como eu falei para vocês, então geralmente mãos e pés estão mais emagrecidos. Então, todos esses sintomas, eles na verdade devem ser avaliados ao diagnóstico, porque como eu falei, o diagnóstico ele é principalmente clínico. Então, você precisa conhecer os principais sinais e sintomas, tá? Só que o que eu quero falar aqui, talvez seja o mais importante que a gente precisa aprender hoje, é o que gera lipedema. Qual é a causa? E isso, gente, é o que tem sido mais estudado, mais pesquisado, tá? Qual é a causa? Por que uma pessoa tem lipedema? Uma coisa que eu ainda não falei, mas já adiantando, o lipedema, a pessoa que tem lipedema, ela tem nódulos de gordura. São nódulos. Não sei se vocês já viram. Alguém já viu foto de lipoaspiração de lipedema? Eu estive no Congresso Internacional de Obesidade, teve uma mesa de lipedema que foi maravilhosa, um cirurgião que é especialista em fazer lipoaspiração de lipedema. Aliás, a lipoaspiração do lipedema ela não é considerada estética, ela é considerada um tratamento de saúde. E quando você olha como é que acontece a lipoaspiração, você vê que são nódulos de gordura assim bem duros, endurecidos, e vai entupindo a cânula da lipoaspiração. E aí é muito difícil até retirar esses nódulos. Então, a primeira coisa, não são nódulos emagrecíveis, nem existe essa palavra, né? Mas não são nódulos que você consegue eliminar como você elimina gordura no processo de emagrecimento. Eles são resistentes, eles estão ali. Eles são endurecidos, são cilíndricos e ficam concentrados ali. E geralmente são esses nódulos que você consegue visualizar e a pele fica aquele aspecto de acolchoado por conta da morfologia mesmo, né, desses nódulos. E aí, o que se estuda hoje é por que isso acontece. Por que algumas pessoas têm essa gordura endurecida que forma nódulos? O que acontece? E cada vez mais a gente entende que isso é uma desordem hormonal, basicamente uma desordem estrogênica. Então, lipedema é uma desordem do estrogênio, tá? Então, guardem essa informação. Pois bem, o que a gente sabe, e todo mundo fala que, mas por que essa pessoa tem uma desordem hormonal? Tem um fator genético muito importante, então você tem ali um componente genético, e esse componente genético, como está nesse esquema aqui, ele é dividido em questões hormonais e outros fatores. Eu adoro outros. Quando eu dou aula na graduação, eu falo, olha, qual que é a causa? Isso e outros. A pessoa ficou com preguiça e falou outros. Né? Já viu um monte de coisa, tem outros. Porque o outro, você concorda? Ele abre, né? Qualquer outra coisa que aparecer, cabe ali no outros. Mas, de uma maneira geral, o lipedema, ele é uma questão hormonal. Tudo bem que é genética, essa pessoa ela tem uma predisposição genética a uma alteração do estrogênio, ok. Mas o fato é, você tem uma alteração do estrogênio. Então, pensando-se nisso, vamos para a prática. O que a gente tem que pensar com relação ao estrogênio?
E não é tão simples assim. Porque quem trabalha hormônio sabe que modulação hormonal não é 2 mais 2 igual a 4. Né? Modulação hormonal, seja nutricional, seja médica com hormônios, são processos difíceis. Afinal de contas, hormônios agem em picomoles, hormônios agem em cascatas, hormônio um interfere no outro. Quando você mexe no hormônio, você não vai mexer só nele. Hormônio é difícil de dosar. Você vai dosar como? Pelo sangue, pela saliva, pela urina, tudo junto. Né? Existe toda uma discussão. Eu sou coordenadora de uma pós-graduação em nutrição e endocrinologia, a única do Brasil. E a gente trabalha hormônio extensivamente. E a gente sabe o tanto que é complexo trabalhar hormônio. Então, eu já estou dizendo para vocês que é uma situação complexa, porque eu vou ter que saber trabalhar hormônio. E uma coisa que se sabe no lipedema é que há uma alteração em receptores do estrogênio. Então, existe uma alteração no estrogênio porque os seus receptores estão alterados. Quais receptores? Principalmente o receptor do tipo alfa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que é o mesmo receptor associado a cânceres estrogênicos. Esse receptor nessas mulheres, eu falo mulheres, gente, porque existe homem com lipedema também, tá? Mas é mais raro. Por que o homem com lipedema é mais raro? Porque é uma doença estrogênica. É claro que a gente tem homens que têm predominância estrogênica, sim, esses podem ter lipedema. Mas a maioria esmagadora de pacientes que têm lipedema é mulher, por conta da questão do estrogênio, tá? Esse slide aqui, eu fiquei até na dúvida se eu deixava ele, mas eu falei, eu vou deixar, eles tiram foto, depois eles estudam, né? Que é uma foto de um artigo que ele faz um overview e ele fala assim, olha, a pessoa que tem lipedema, o fenótipo de lipedema, ou seja, o que você enxerga ali, na verdade esconde uma inflamação de tecido adiposo, uma maior hiperplasia de tecido adiposo, esse tecido adiposo nodular, um remodelamento desse tecido adiposo, uma formação de fibrose, porque sim, são células são tecidos muitas vezes fibrosados. Você tem ali uma migração de macrófagos do tipo 1, que são os mais inflamatórios para o tecido adiposo. Então, claro, você tem inflamação? Tem. Só que eu quero te dar um spoiler. Quando começamos a estudar lipedema, a gente só focava na inflamação. E aí todo mundo falava, qual que é a dieta para lipedema? Ah, ela anti-inflamatória. É assim? Quem já ouviu isso? Focava-se só na inflamação. Só que a gente tem que entender que a inflamação aqui não é a causa, ela é a consequência. Eu preciso focar na causa. Porque um hormônio desregulado, ele vai gerar essa inflamação. Não é a inflamação que está gerando o hormônio desregulado, é o contrário. Então a gente precisa entender isso. E óbvio, vocês podem perguntar para mim, Ana Tessia, será então que se o paciente emagrecer, ele resolve lipedema? Eu vou te dizer, não. Eu trabalho com emagrecimento, né? Tem algumas pessoas que me conhecem aqui, sabem que eu trabalho com emagrecimento, mas a gente fala sobre isso. É claro que o emagrecimento é importante, é. Se uma pessoa com lipedema estiver acima do peso, ela tem 2 fatores predisponentes à piora do lipedema. Então, emagrecer é uma coisa importante, mas só emagrecer, no caso do lipedema, não resolve. Então, é preciso emagrecer e é preciso tratar alterações estrogênicas. Tá? Você tem que pensar nesses 2 pontos. E aí, é claro que eu gosto muito também dessa imagem, porque ele diz assim: apesar da obesidade não ser um fator diagnóstico para lipedema, nem obesidade nem sobrepeso, e apesar de muitas vezes as mulheres perderem peso e ainda assim continuarem a sofrer com lipedema, obesidade e lipedema acabam sendo retroativos, um alimenta o outro. Então, sim, é claro que a gente tem que tratar, fazer perda de peso com perda de gordura corporal, né? Com manutenção de massa magra o máximo que a gente puder, mas entender que só isso não resolve o lipedema, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma questão hormonal. E quando a gente pega lá o estrogênio, dá uma olhada aqui no estrogênio, ó. Aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais biologia celular bioquímica. Vamos comigo. Você vai olhar aqui ESR1-ER-alfa, ou seja, receptor de estrogênio. Basicamente, eu tenho 2 tipos de receptor do estrogênio. Eu tenho o alfa e o beta, tá? Sabe-se que no lipedema, a razão
receptor alfa é maior do que receptor beta. Então, se você fizer uma razão receptor alfa-beta, vai estar aumentado, tudo bem? Ou seja, eu tenho uma maior ação de receptores alfa nesse lipedema. Isso gera uma série de alterações, desde alterações em tecido adiposo, né, com aumento de citocinas inflamatórias. O que eu falei para vocês? A inflamação é uma consequência dessa alteração. Então, óbvio, eu vou ter uma inflamação de tecido adiposo, eu vou ter uma flutuação maior de estrogênio do que geralmente essa mulher teria, ela tende a ter uma ação estrogênica maior. Há quem chame de predominância estrogênica, essa entidade não é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, mas algumas pessoas citam esse nome para tentar explicar que você tem ali um aumento, né, de ação do estrogênio, você tem muitas vezes uma dislipidemia associada, porque um estrogênio alterado interfere na dislipidemia. Então, resumindo, o que você tem? Vamos lá. O lipedema é um distúrbio doloroso do tecido adiposo, tudo bem? É isso que é lipedema. Ele é uma doença lipogênica, poligênica, desculpa, regulada pelo estrogênio. E aí, mais uma informação. Nos períodos que você tem maior flutuação de estrogênio, o lipedema piora. Vocês devem ter visto já pacientes na menopausa, o lipedema piora. Na puberdade, o lipedema piora. Na gravidez, o lipedema piora. Por quê? Porque são momentos de grandes flutuações hormonais. Então, toda vez que você tem um boom de flutuação hormonal, você tende a ter uma piora do lipedema, tá? Mas eu quero focar aqui. Você tem uma desregulação do acúmulo do tecido adiposo via estrogênio. Quem está mandando nessa história toda é o estrogênio. Ele está mandando nisso, ele está dizendo para o seu tecido adiposo: acumule mais aqui, inflame mais ali. Quem manda nisso tudo é o estrogênio. E aí, eu vou falar para vocês que eu sou apaixonada por hormônio. Eu fiz doutorado em endocrinologia e, na época, eu já era... E tem muito tempo, tá, gente? Na época, eu já era apaixonada por hormônio. Por quê? A gente às vezes estuda bioquímica, imunologia, fisiologia, mas quem manda nisso tudo são os hormônios. Quem manda na bioquímica é o hormônio. É ele que vai determinar o que cada célula vai fazer. Então, não basta entender de bioquímica, você tem que entender de endocrinologia. Para você, inclusive, conseguir modular a bioquímica. Porque senão você não consegue, né? E o lipedema é muito uma doença que mostra isso. E aí você tem uma alteração da relação dos receptores alfa e beta nos adipócitos, como eu falei, muito mais ação de receptor alfa. E você também tem mais enzimas esteroidogênicas nos adipócitos. Ou seja, você faz mais tecido adiposo e você tem uma ação de estrogênio parácrino. Quem sabe o que é uma ação parácrina? Você tem endócrino, autócrino e parácrino. Endócrino é o que é produzido num lugar e age em outro. Parácrino é o que é produzido num lugar e age próximo, é o vizinho. E autócrino é o que é produzido num lugar e age nele mesmo. Aqui você tem uma ação de estrogênio parácrino, ou seja, um estrogênio que é produzido pelo tecido adiposo, que é um estrogênio genérico. Ele não é o 17-beta-estradiol, ele não é o estrogênio bacana que a gente quer, né? Ele é um estrogênio capenga, paraguaio. E aí o que acontece? Ele está fazendo efeito parácrino ali. Ele está ali bombardeando aquele tecido adiposo. Ele está ali fazendo aquele tecido adiposo ficar mais inflamado. Ele aumenta a ativação de PPAR-gama. Quem já ouviu falar em PPAR-gama? Receptor de proliferador de peroxissomos. Proliferação de lipogênese, aumento de lipogênese. Percebe? Tudo isso é bioquímica. Quem manda na bioquímica? O hormônio. É o estrogênio que está fazendo essa bagaça toda. E aí a gente tem que pensar no estrogênio. Como que a gente vai fazer? Então, ó, no lipedema, então, o que vocês viram? Dificuldade de perder peso, aumento de ação de receptor do tipo alfa de estrogênio, que é o receptor associado a cânceres. Hoje, a gente tem pesquisas, a gente nem vai falar aqui porque não é o objetivo da aula de hoje, mas a gente tem pesquisas tentando relacionar pessoas que têm lipedema com maior probabilidade de cânceres estrogênicos. E faz todo sentido, tá? Câncer de mama, de endométrio, de útero, de cervical. Por quê? Porque tem uma ação maior de receptor do tipo alfa, tá? Ufa! Então a gente já entendeu. Deu ruim no estrogênio. Como é que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Tem cura lipedema? Não, não tem cura.
Assim como a obesidade não tem cura, lipedema é considerado uma doença crônica sem cura, tudo bem? Mas tem tratamento. Essa mulher, ela não precisa viver com esse fenótipo do lipedema. Ela pode ter o genótipo, ela pode ter a alteração de estrogênio, mas pode estar controlada. E ela não expressar o fenótipo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como que a gente trata? E aí, lembra que eu falei para vocês que eu tentei trazer um resumonstro? O resumonstro é um resumão, né? Porque tem muita coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de estrogênio. Então, eu vou começar falando do padrão alimentar, que é mais palatável, tem mais pesquisa e todo mundo, eu tenho certeza, que já ouviu falar disso. Quando você vai para a literatura e procura artigos sobre qual dieta é boa para lipedema, o que vocês encontram? Qual dieta? Cetogênica, não é isso? Quando você vai pesquisar lipedema, você encontra lá um monte de artigo de dieta cetogênica. Ok. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para seguir dieta cetogênica para sempre? Complicado, né? Aí a gente precisa ter a visão, e por isso que a gente não pode ser mero leitor de artigo científico. Artigo científico é muito importante. Olha eu fazendo a minha propaganda. Eu dou aula de metodologia científica na universidade, tá? Eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, dou metodologia científica, acho super importante, grau de pirâmide de artigo científico e tal. Só que eu não posso saber só isso. Eu preciso ter prática clínica. Preciso entender o que é aplicável e o que não é. Ciência aplicável é uma arte. Por quê? Você vai para artigo, beleza, é dieta cetogênica. Mas até quando eu consigo fazer dieta cetogênica? E, de fato, esse artigo aqui, ele mostra isso. Eu trouxe até para ilustrar. O que ele fez? Ele fez um estudo randomizado, tá? Grupo controle e grupo intervenção. Tem dois grupos aqui. Um grupo, que é o grupo MFMC, eles deram 39,1% do VET de carboidrato e 39,1% do VET de lipídio. E no grupo 2, que foi o grupo LCHF, eles deram 6% do VET de carboidrato, apenas. Ou seja, é uma dieta muito próxima da cetogênica. Eles chamaram de very low carb, tá? E aí, o que vocês imaginam? O que aconteceu? Qual foi o resultado? Dieta com baixo teor de carboidrato melhora a lipedema. Óbvio, não poderia ser diferente. Quando você olha as fotos ali, tá na cara. Olha o antes e depois dessas mulheres, né? Olha esse aqui, que é o grupo com 6% de carboidrato. Olha o antes e depois dela. É gritante, não é a diferença? Então, quando você compara os dois grupos, o grupo que consumiu 6% de carboidrato melhorou absurdamente o lipedema. Só que esse estudo, eles avaliaram essas mulheres durante 2 meses. Isso aqui foi resultado de 2 meses. A pergunta que fica é: dá para viver comendo 6% de carboidrato? Eu não consigo. Se você consegue, parabéns. Né, gente? Então, eu brinco, né? Brincadeira, eu falo que carboidrato faz um carinho no coração, né? Então, como é que você vai viver sem carboidrato? Aí é que tá. No artigo científico tá assim. Aqui eu já dou um spoiler. O que a gente pode fazer? Melhorar o aporte proteico. Se eu melhoro o aporte proteico, incluindo suplementação, eu consigo diminuir o teor de carboidrato na hora que eu faço a distribuição de macros, tudo bem? Então, isso é o básico. Eu preciso aumentar a proteína dessas mulheres, tá? Mas será que é só isso? Será que eu vou ter que ficar fazendo a minha paciente ficar em dieta cetogênica? Será que ela vai ter que ficar nesse sofrimento? Já não chega o sofrimento do lipedema? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode modular isso? A gente sabe que a adesão é difícil. Então, o que mais a gente pode fazer? Então, a gente vai buscar o a mais. É claro que um padrão dietético com menor quantidade de carboidrato, gente, sempre vai ser bom para o lipedema. Até pela modulação do estrogênio. A gente sabe que o carboidrato. O que o carboidrato faz? Vamos falar de hormônio. Aumenta a insulina. Não apenas carboidrato, né? Porque aminoácido é insulinêmico, lipídio também. Mas se você for comparar os nutrientes energéticos, o carboidrato ele é mais insulinêmico de todos. Você come muito carboidrato, se for principalmente refinado, sua insulina aumenta. A insulina regula estrogênio, aumenta estrogênio. Lascou-se. Essa é a explicação, tá? Por isso que quando você diminui carboidrato, você melhora a lipedema, porque você modula estrogênio para baixo. Você não tem pico de insulina. Pico de insulina interfere na ação do estrogênio. Tudo bem? Esse é o mecanismo
explicado. Mas o que mais a gente pode fazer? Não é possível que só reduzir carboidrato. E aí, quando a gente vai para a literatura, a gente vê que uma dieta padrão mediterrâneo é muito interessante. Tá, Natécia, você não está falando nada diferente. Dieta mediterrânea é o que a gente mais escuta falar. De fato, é o que tem mais estudos. Por quê? E aí eu até faço um contraponto aqui. Eu acho interessante falar dieta mediterrânea, porque existem vários países do Mediterrâneo, né? Se você for estudar os diferentes países, você vai ver que assim, cada país tem um hábito diferente. Mas o que, que se convenciona chamar de uma maneira genérica de dieta do Mediterrâneo? Uma dieta que tem ácido oleico do azeite, que nós sabemos que o ácido oleico inibe, por exemplo, o ácido palmítico dos alimentos ultraprocessados. Tão bacana. O ácido oleico modula a insulina. De cara, se a gente for pensar, uma dieta moduladora de insulina vai melhorar a lipedema, porque a insulina interfere diretamente no estrogênio, tudo bem? Essa é a relação que a gente precisa fazer. Pega tudo o que você sabe de insulina e aplica na mulher com lipedema. Olha que dica, gente. Eu não costumo dar essas dicas de graça, não, hein? Olha isso. Tem certeza que você sabe modular a insulina. Então vamos modular, não tem necessariamente que ser cetogênica. Então eu posso entrar com azeite, eu posso entrar com gorduras de boa qualidade, a gordura do abacate, a gordura das nuts, né? Que são gorduras ali que eu tenho um perfil de ômega 6 e ômega 9 interessante. Eu posso aumentar o meu consumo de ômega 3, porque eu preciso aumentar. E aí, quando você pega no Brasil, o nosso consumo de ômega 3 não é muito bom, né? Porque os nossos peixes são de cativeiros, então não tem tanto ômega 3. O ideal seria realmente você ter uma suplementação. E eu coloquei aqui como suplementação a coenzima Q10. E vocês vão ver que a coenzima Q10 ela vai aparecer em vários pontos dessa palestra. Por quê? Aqui eu estou falando num contexto de dieta mediterrânea, que eu preciso de coenzima Q10, pensando numa função anti-inflamatória, antioxidante, ok. Mas vocês vão ver que existem outros contextos do lipedema que a coenzima Q10 também é muito importante. Por exemplo, biogênese mitocondrial. Então, a gente precisa pensar nisso. E eu gosto muito desse artigo porque ele cunha um termo que ele chama de dieta mediterrânea. É a mediterrânea misturada com a asiática. Então, não é apenas a mediterrânea. E óbvio, gente, vamos falar do óbvio? Consumo de fruta, consumo de verdura, consumo de ervas, especiarias. Não precisa ser a goji berry colhida pela Virgem do Niágara. Ou a cereja. Eu comi cereja esses dias, menino, sofri bullying. Comi cereja, coloquei lá no Instagram, o pessoal falou, rica! Sua rica! O pessoal querendo me cancelar. Eu falei, gente, em Juiz de Fora, eu comprei cereja a R$ 18 o quilo. Desculpa, eu posso pagar R$ 18. Aí teve uma colega minha que falou assim, no Rio é R$ 100. Eu falei, azar o seu. Na minha cidade estava 18, dá licença, eu comi meio quilo. Gastei R$ 9 numa refeição, me deixa eu comer minha cereja, né? Então, não precisa fazer bullying com o paciente, não precisa fazer o paciente comprar frutas vermelhas e tal. Mas, gente, a diversidade brasileira, a gente fala tanto de alimentos da diversidade brasileira, né? O que está na safra? Agora, eu falo para o paciente, me ajuda a te ajudar. Tu não quer comer fruta, querido? Ah, não gosto de nada que é verde. Você tem medo do Hulk? Eu tenho paciente adulto que fala que não gosta de nada que é verde. Eu falo, querido. Aí a gente vai orar. A gente pode sentar e orar para você junto. Eu não posso fazer nada. Tu não come uma fruta, tu não come a verdura. Tu come um monte de ultraprocessado e veio aqui querendo a minha ajuda? Milagre, ainda não sei fazer, né? Então, é claro que o básico a gente tem que ter. O básico a gente precisa ter. Né? Ah lá, chegou ela, Michele Barrella. Me xingou de rica no Instagram. Não foi? Olha isso, pior que eu nem trouxe. Ela falou: quero que você traga cereja para mim. Tchau, vai embora. Vai nada, fica quieta aí. Olha só, então, a gente precisa pensar num padrão dietético que seja saudável, isso é o óbvio. E, gente, quando a gente fala de modulação de estrogênio, e aí eu quero falar de alguns pontos, né? Vamos pensar em como que a gente consegue modular estrogênio. Então, primeiro ponto,
dieta mediterrânea, né? Entrar com os compostos bioativos, o ácido oleico, oleoperoína do azeite, acho que é isso, eu não consigo falar essa palavra. Ácido elágico, né? Da jabuticaba, da grumichama, tem na romã? Ok, se a romã tiver cara, pega na época da jabuticaba. Você tem ervas e especiarias, um menor consumo de carboidrato e um consumo de carboidratos preferencialmente integrais. Até aí é o básico, todo mundo concorda? Mas o que que a gente precisa fazer? Precisamos pensar na detoxificação do estrogênio. Eu vou falar um pouco sobre estrogênio para vocês. O estrogênio, ele é o hormônio mais afetado pelos interferentes endócrinos ou disruptores endócrinos, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um hormônio que a gente fala que ele, no intestino, ele faz um mecanismo de passagem, ele é reaproveitado. Então, esse estrogênio eu tenho que tentar reaproveitar menos, eu tenho que tentar eliminar mais. Eu preciso eliminar esse estrogênio. E a forma de fazer isso é trabalhar a detoxificação de estrogênio. Não, gente, ninguém está falando de detox, porque isso nem existe. Eu estou falando de processo de detoxificação metabólico que acontece no fígado naturalmente, que o nosso organismo já faz e que o intestino finaliza. Como que a gente pode fazer para otimizar esse processo? No caso do estrogênio, a gente sabe que ele vai ser metabolizado no fígado e ele vai chegar lá no intestino. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns nutrientes que podem ajudar nessa detoxificação. Se você já estudou detoxificação, você sabe que ela tem 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3. Ela começa com as enzimas de citocromo P450 no fígado, né? E aí, se fizer só a fase 1, é um problema, porque ele pode ficar até mais tóxico. Aí você vai para a fase 2 e você precisa ter ali os nutrientes de suporte para a fase 2 acontecer. Ao final da fase 2, você tem o estrogênio detoxificado, pronto para ser eliminado. Fase 3 é o processo de eliminação. Então, de uma maneira bem resumida, eu coloquei ali alguns nutrientes que eu preciso. Então, por exemplo, silimarina, o diindolmetano, o NAC, olha ela aí de novo, a coenzima Q10 e o zinco. Então, de novo, né, eu coloquei ali a coenzima. E a Central Nutrition, ela tem 2 coenzima Q10. Eu gostei muito da coenzima mais biodisponível, que é a BQ10. Porque a coenzima Q10, ela tem esse problema. A biodisponibilidade dela não é tão boa. Então, não é qualquer coenzima Q10. Eu preciso realmente de uma que seja melhor absorvida e que, de fato, vá fazer o efeito. Então, quando vocês forem pensar em suplementar a coenzima Q10, atentem para isso. Precisa ter uma boa biodisponibilidade, tá? Mas eu também posso pensar nos alimentos. Aliás, eu devo pensar nos alimentos, que é a minha base. Qualquer suplementação só vai fazer efeito se a minha alimentação estiver adequada, né? A suplementação é o que vai impulsionar todo um estilo de vida adequado. Então, quais são os alimentos? Eu coloquei ali alguns. Coloquei o salmão. Precisa ser salmão? Não, é porque o salmão tem ômega 3, aquele lá, né, do Brasil já não tem, mas peixes em geral, né? Consumo de peixes. Eu coloquei o brócoli porque ele é uma crucífera. Então, quando a gente fala de detoxificação, é muito importante a gente entrar com as crucíferas. Brócolis, rábano, rabanete, couve de Bruxelas, né? Que são alimentos que contêm os glicosinolatos que auxiliam nesse processo de detoxificação inicial de citocromas de proteínas de citocromas P450. Coloquei a cebola, porque a cebola é rica em quercetina, principalmente a cebola roxa. Então, a quercetina também me ajuda nesse processo. O azeite, por conta do ácido oleico, né? Coloquei a romã. A romã tem ácido elágico. Pode ser romã, pode ser jabuticaba, pode ser grumichama, tá? Coloquei a maçã, que também tem quercetina, e coloquei as castanhas, as nuts em geral. Ah, castanha é caro. Pode ser pinhão, pode ser amendoim, pode ser castanha, pode ser pistache. Pistache é chique, né? Pode ser isso tudo, tá, gente? E não precisa deixar um rim na loja para comprar isso. É 2 ao dia. Não faz a doida. Faz igual lá em casa. Eu comprei um pó de castanha e cheguei lá, tava meu irmão comendo com cerveja. Não é assim que a gente faz, tá? É 2 por dia, tá certo? Então, isso aí acaba não ficando caro pelo benefício que você vai ter. Você vai comprar uma quantidade e vai consumir aos poucos, tá? Pois bem, mas não adianta a gente dar um suporte para a detoxificação e vocês estão vendo que é um conjunto? Não é um alimento.
É um padrão alimentar que contém esses alimentos, que tem a suplementação adequada, é tudo junto. Lembrem-se, é uma doença complexa. Não existe solução simples para problemas complexos, tudo bem? Não tem uma cápsula, um negócio que você vai fazer que vai resolver. É, de fato, uma mudança de estilo de vida em geral, tá? Mas não adianta parar, não adianta detoxificar se não parar de intoxicar. E como eu falei para vocês, o estrogênio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Já vim com as fases do emagrecimento, mas só para explicar para vocês o seguinte, daqui a pouco eu volto aqui. O estrogênio, ele é um dos hormônios mais afetados pelos maus hábitos, tá? Estrogênio, receptor de estrogênio, é capaz de se ligar a muitas moléculas. Se você for olhar como que o receptor do estrogênio é, né, a configuração química desse receptor, existem muitas moléculas, inclusive em plásticos, em vestuário, em corantes, em conservantes, que têm a estrutura fenólica muito semelhante do estrogênio. Gente, isso é química, ligação chave e fechadura, lembra? Se a estrutura química é parecida, a chance de se ligar ao receptor é grande. Então, a gente fala que muitas coisas conseguem se encaixar no receptor de estrogênio, incluindo alguns alimentos, por exemplo, um resveratrol. Resveratrol é bom ou é ruim? Você é bondoso ou maldoso? Você pode ser os dois. Ninguém é bom ou mal, né? Existe uma dualidade no nosso ser. Aqui também a gente fala de filosofia. Gente, é bom ou é ruim? Tem que parar. Ai, o negócio é bom, faz bem para todo mundo. Não, gente. O resveratrol tem hora que é maravilhoso e tem hora que ele ferra tudo. E eu preciso saber. Então, quando a gente pensa em disruptor endócrino, essa é a ideia. Em alguns momentos, muitas vezes, esses disruptores, eles se ligam ao receptor e vai ser ruim. Eles podem tanto bloquear o efeito do estrogênio, que no lipedema seria ótimo, como eles podem aumentar o efeito do estrogênio, que no lipedema é devastador. Então, quando a gente fala de estrogênio, a gente precisa diminuir o máximo a exposição a disruptores endócrinos. É claro que ninguém vai ficar livre de disruptor endócrino, gente. No mundo que a gente vive, a gente tem contato com plástico, com poluição, com conservante, com corante, mais o quê? A gente tem contato com tudo, mas a gente pode tentar minimizar. Eu posso, por exemplo, falar para o meu paciente que ao invés de ele guardar a comida no potinho de plástico, ele guarde no potinho de vidro. Não é isso? Não dá para fazer isso? Ele pode não ter papel alumínio na cozinha dele, ele pode ter papel manteiga. Tudo bem? Então, ele pode comer, por exemplo, menos ultraprocessados. Ele pode preferir mais alimentos minimamente processados em natura, coisa que Jesus fez, né? Ah, mas ele nunca mais vai comer? Não, ele vai comer uma vez ou outra, mas não precisa ser a base da alimentação dele. Desta forma, você reduz a incidência de disruptores endócrinos. É claro que se a gente for estudar disruptor endócrino, você vai ver que tem. Na maquiagem tem disruptor endócrino, no shampoo, no vestuário. Se a gente entrar nessa vibe, a gente fica tudo doido. Deixa meu disruptor do cabelo em paz, gente. Deixa ele aqui lisinho, tá? Me irrita, não. Eu já escolhi o disruptor de estimação, né? Assim, mas todo mundo, eu tenho certeza que vocês têm um disruptor de estimação, né? Não é isso? Mas não precisa ser todos, né, gente? Então, escolhe um de estimação. Olha a pessoa ensinando errado, né? Mas eu faço essa brincadeira, porque quando a gente fala de disruptor, as pessoas ficam muito apavoradas, né? Ah, então quer dizer que eu não posso nada? Eu vou ter que trocar toda a minha maquiagem? Eu vou ter que trocar toda a minha panela? Não, gente, não tem como. Mas o que for possível fazer, o seu organismo vai responder bem, principalmente em mulheres que têm lipedema. Quanto menos disruptores endócrinos ela tiver contato, melhor vai ser a resposta do organismo dela. Coloquei alguns exemplos de disruptorzinhos que a gente tem e que se a gente puder evitar é bom, né? Os aditivos, os pesticidas, quanto mais alimentos orgânicos a gente puder comer, melhor. Ah, Natécia, é tudo orgânico? Não, só se você for rico, tudo bem, né? Mas você pode ir na feira, não pode? Você pode comprar, quando possível, o que tiver orgânico. Se você comprar na safra, vai ter menos agrotóxicos. Então, gente, não é é o possível. A gente fala que o bom é inimigo do ótimo, mas é o possível. O que dá para a gente fazer, né? Então, a gente tem metais pesados. Você pode ter um filtro bom na sua casa de água. Se você não pode ter aquele filtro maravilhoso que filtra metais pesados, que seria o ideal, tenha pelo menos um filtro de barro com filtragem dupla. Isso é uma coisa que é possível, que é
acessível para todos nós, né? Bisfenol, fitalatos, dioxina, tudo isso, tá? Além disso, o que mais a gente pode fazer? Então, já falei de padrão alimentar, que a gente precisa melhorar, né? Já falei que a gente precisa detoxificar o estrogênio, e aí a gente tem suplementos de suporte. Já falei que a gente precisa diminuir disruptor endócrino, mas eu também preciso dar suporte para a metabolização do estrogênio na microbiota. O que eu falei para vocês? O estrogênio, ele é metabolizado no fígado, mas ele termina de ser metabolizado na microbiota. E eu não quero que ele volte. E eu não sei se vocês conhecem esse mecanismo das glicuronidases, que são as enzimas que, quando elas conjugam o estrogênio volta. Eu quero menor ação das glicuronidases. Ela soprou para mim ali, ó, o estroboloma. Quem já ouviu falar disso? Né? Eu preciso tratar o estroboloma, que são as bactérias intestinais que metabolizam estrogênio. Eu tenho que ter uma microbiota adequada. Tratamento de microbiota em mulheres com lipedema é fundamental. Porque aí eu vou ter menos ação de glicuronidase. Se eu tiver menos ação de glicuronidase, estrogênio volta menos. Eu quero que ele volte menos. Você imagina, essa mulher está inundada de estrogênio. Ele ainda vai ficar voltando? Para aumentar ainda mais? É isso que eu não quero. Né? Então, eu preciso sim tratar microbiota intestinal. E eu coloquei ali 2 suplementos que, inclusive, são os que eu uso atualmente. O Guardian eu uso para a vida, né? É aquele negócio, de vez em quando volta o Guardian, né? Esses dias meu filho falou assim: mãe, você comprou aquele de novo, né? Todo dia tem esse suplemento, esse pozinho aqui. É isso. Por quê? Porque a gente precisa tratar a microbiota. E o que acontece? A microbiota, ela está sempre muito exposta a tudo, né, gente? Então, realmente, a microbiota é algo que a gente precisa tratar. Eu coloquei ali também um quadro sobre zearalenona. Não sei se vocês já ouviram falar. A zearalenona, ela é uma contaminação, né? Muitas vezes de cereais, e a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, porque os cereais eles ficam em silos, então a chance de estar contaminado é muito grande. E quanto mais zearalenona, pior vai ser o meu estroboloma. Piorando o estroboloma, piora a metabolização do estrogênio. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também, tá? Aí eu posso entrar também com a parte de modulação do estrogênio. Eu cheguei na parte mais complexa. Eu sei que meu tempo já acabou, eu vou correr, mas eu cheguei na parte mais complexa da palestra. Porque quando a gente fala de modular hormônio, é um quiprocó danado, gente. Como é que modula o hormônio? Não é tão simples, né? Se a gente pensar em modulação de estrogênio, vocês vão achar na literatura todos esses alimentos. Tudo isso aqui é capaz de regular receptor de estrogênio. A dúvida que fica é: regula como? Para mais ou para menos? Porque você concorda? Quando eu falo que uma coisa liga a um receptor, liga como? Liga aumentando o efeito do hormônio ou liga reduzindo esse efeito ou liga bloqueando? Quando se trata de alimento, tudo bem colocar esses alimentos na dieta, você concorda? Não estou falando aqui de nenhum deles em grande quantidade, de nenhum deles, né? Exagerado. Eu só chamo atenção para a isoflavona, porque realmente as isoflavonas, principalmente da soja, elas são capazes de se ligar ao receptor e para o lipedema não é o ideal, porque ela vai aumentar o efeito do estrogênio. E o lipedema já tem estrogênio aumentado, eu estou querendo reduzir, tudo bem? Então, não é recomendado realmente soja, né, e alimentos que contêm isoflavona no lipedema, tá? Eu falei que eu ia voltar aqui. Por quê? Eu falo disso aqui, né? Eu tenho um método de emagrecimento baseado nas fases do emagrecimento. Por que eu falei para vocês lá no início? Emagrecer também é importante. Não é a única coisa, mas também é importante. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que lembrar das fases, porque o emagrecimento ele não é linear. Ele vai acontecer diferente em cada fase. E cada fase do emagrecimento, o estrogênio vai estar de um jeito. Os meus alunos do curso, eu falo assim para eles: você precisa dominar essas fases, você precisa saber o que fazer em cada uma delas, e se essa mulher tiver lipedema, você tem que focar que na segunda fase do emagrecimento, você também, além de tudo que a gente ensina a fazer, modulação de insulina, de cortisol, de sono, eu também tenho que modular estrogênio. E é na segunda fase que eu modulo. Por quê? Porque na primeira eu estou tendo uma queda de hormônios tiroidianos, isso vai interferir em estrogênio. Na segunda fase, eu já tenho uma regularidade maior desses hormônios tiroidianos. Esse é o momento de modular estrogênio. E aí eu coloquei um combo de suplementos que a gente poderia usar, desde os moduladores intestinais, que a gente acabou de falar, né? Então você tem lá o Guardian, o Fiber Butt. Eu coloquei o LevSense. O LevSense ele é um suplemento que me ajuda muito na questão de saciedade. E a segunda fase, eu preciso modular a saciedade. O que eu falei para vocês?
todas as alterações alimentares, principalmente de consumo de carboidrato, vão impactar em estrogênio. Então, eu preciso modular, eu não posso deixar ter esse consumo aumentado. Por isso que eu coloquei o Levisense ali, tá? Coloquei o amino porque eu pensei na questão proteica. Essa mulher ela tem que ter um aporte proteico maior para que eu consiga diminuir esse consumo de carboidrato. Da mesma forma, o co-creatine, que é creatina e proteína. Então, esses suplementos eles me dão suporte para quê? Reduzir consumo de carboidrato, ajudar na modulação da microbiota intestinal e fazer esse suporte para que eu consiga detoxificar estrogênio, tanto no fígado quanto no intestino, tá? E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar uma dica para vocês. Se você vai para o PubMed e procura suplemento para lipedema, tem pouca coisa. A gente não tem ainda estudos randomizados, duplo cego, topo de pirâmide, que eu possa dizer, usa tal suplemento para isso. Você não tem um suplemento para lipedema. O que você tem são suplementos para tratar questões adjacentes ao lipedema, como eu estou mostrando. Microbiota, detoxificação, né? Então a gente precisa entender isso. Não existe um suplemento que vai resolver lipedema. E aí, quando a gente pensa nos suplementos, o que mais está sendo usado para lipedema hoje? Resveratrol. Por quê? O resveratrol ele é um ligante de receptor de estrogênio. Então, ele liga esse receptor de estrogênio. A dúvida que fica, eu fiquei muito na dúvida se eu falava isso para vocês, porque eu não tenho essa resposta, mas eu quero que vocês pensem. Eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui confundir. Uma aluna minha acabou de defender essa semana um TCC sobre isso, o uso do resveratrol no lipedema. O que acontece? O resveratrol ele se liga ao receptor. Parece que em dosagens menores ele estimula a ação do estrogênio. Em dosagens maiores, ele inibe a ação do estrogênio. O que eu quero no lipedema? Inibir. Qual é a dosagem maior de resveratrol? Ninguém sabe. Então, por enquanto, não usem, até que a pesquisa traga essa resposta para nós. E a gente vê isso na prática. Tem muitas mulheres que usam resveratrol e melhoram muito, e tem umas que usam e pioram muito. Paciente não é cobaia, ok? Então, vamos aguardar, porque o resveratrol ele é um potente ligante de estrogênio. Ele é maravilhoso, ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele tem milhares de efeitos, mas para o lipedema nós não temos segurança ainda para utilizá-lo. Mas o que eu preciso pensar no lipedema? Biogênese mitocondrial. Por que eu estou falando de mitocôndria? Que mulher doida, do nada ela me saca a mitocôndria. Por causa disso aqui, ó. Receptor de estrogênio interferindo em mitocôndria. Todas as vezes que eu tenho alteração de estrogênio, eu vou ter um prejuízo de ação mitocondrial. Então, no lipedema, isso já é descrito, há uma diminuição da biogênese mitocondrial e da ação mitocondrial. O que impacta em quê? Menor gasto calórico, menor produção de calor, por isso que elas têm hipotermia, né? E você vê as superfícies mais geladas. Então, eu preciso pensar num suporte para aumento de biogênese mitocondrial. E aí você fala, mas o resveratrol está lá. Sim, porque ele faz biogênese mitocondrial. Mas, ao mesmo tempo, ele se liga a receptor de estrogênio. O que eu faço? Eu não uso ele, eu uso outro. Tem outros que fazem biogênese mitocondrial. Eu, inclusive, gosto muito do ômega 3. Simples, bom, bonito e barato. Ômega 3, gente. Ômega 3 me ajuda muito no suporte à biogênese mitocondrial. É o que existe de melhor para a biogênese mitocondrial. E eu preciso usar isso nas mulheres com lipedema. Suplementação aí de 1 a 3 gramas por dia, sugiro que comecem com a menor quantidade, 1 grama, e vai aumentando caso seja necessário. Pode ser que nem precise aumentar. Tem mulheres que com 1 grama já vão responder muito bem para a biogênese mitocondrial. E para finalizar, não menos importante, controle de peso e adiposidade. Emagrecimento também é importante. Olha ela aí de novo, agora bem descrito, as fases do emagrecimento. Não adianta saber quais suplementos ou quais dietas são boas. Eu preciso saber quando utilizá-las. Porque eu tenho um arsenal enorme, né? A própria Central Nutrition me oferece aí uma diversidade enorme de suplementos. Não é para usar tudo junto, é para entender quando usar. Essa é a arte. Aí você vai ter um bom resultado.
tá? Então, eu sugiro que fase 2, você cuide mais de intestino, você module mais estrogênio, você trabalhe saciedade. Fase 3, que é o platô, você entra com enzima Q10, você entra com biogênese mitocondrial, ômega 3, você entra com proteína, você entra com creatina, justamente para tirar essa mulher do platô e ela voltar a emagrecer. Ou seja, saber quando usar cada suplemento e cada alimentação é uma arte. E para finalizar agora de verdade, um resumo de tudo que a gente falou. Olha quanta coisa que eu preciso pensar. Então eu tenho que pensar em detoxificação de estrogênio, tratamento de microbiota, aumentar compostos bioativos na matriz alimentar, alimentação com menor teor de carboidrato. É claro que cetogênica é impossível fazer para sempre, mas eu posso sim fazer períodos de cetogênica, né? Períodos de uma low carb mais leve, menos leve, e você vai levando assim essa situação e suporte para a biogênese mitocondrial. Então, se você me perguntar hoje qual é o tratamento da mulher com lipedema, eu te daria esse slide. Eu tenho que pensar nisso tudo. De novo, é uma doença complexa. Como doença complexa, eu tenho muitas atuações, eu tenho que atuar em todas as frentes. Não existe um tratamento, existe um combo. E eu preciso pensar em todos esses combos. E, principalmente, saber quando tratar cada uma daquelas questões. Em qual fase do emagrecimento fazer cada uma dessas questões, como eu mostrei para vocês antes, ok? E além de tudo, nutrição não trata lipedema sozinho. Então, além da nutrição, porque eu sou nutricionista, eu falei de nutrição, a gente tem lipoaspiração, a gente tem atividade física. Mulheres com lipedema precisam de atividade física constante, né? Então, você precisa de um profissional de educação física para orientar. Tratamentos estéticos, lipoaspiração, tudo junto. É uma desordem extremamente complexa que precisa de um tratamento transdisciplinar, que é mais do que multiprofissional. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês.